Sabe quando um lugar é muito mais do que só um lugar? É o coração de um bairro, um pequeno oásis verde. Agora imagine esse oásis ameaçado de sumir do mapa. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de uma luta de décadas de uma comunidade inteira para salvar o seu parque. Numa cidade como São Paulo, que simplesmente não para de crescer, um terreno como esse aqui, nossa, ele é muito mais do que só um punhado de árvores. Ele acaba virando um verdadeiro campo de batalha pelo futuro de todo um bairro. E é essa a pergunta que fica no ar, né? É o que está no centro da história do Parque Vila Ema. Uma história de gente, de comunidade, contra o avanço implacável do concreto. Para entender essa briga de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos entender as raízes profundas que esse terreno tem na vida da comunidade. Olha só, por quase 50 anos, esse lugar foi literalmente o quintal do bairro. Um refúgio onde os vizinhos pegavam fruta direto do pé, onde as crianças brincavam, onde celebravam aniversários. Era parte da vida deles. Ou seja, não era um terreno qualquer, abandonado. Pelo contrário, era um lugar cheio de memória, totalmente entrelaçado com a história de quem morava ali. Só que em 2007, essa paz toda foi por água abaixo. O terreno foi vendido e o futuro daquele quintal coletivo ficou completamente em aberto. E quem comprou tinha um plano bem claro. A construtora Tecnisa adquiriu a propriedade com um único objetivo: erguer ali 4 torres residenciais gigantescas. O plano era esse aqui. Foi isso que eles apresentaram para a prefeitura. Um projeto que ia basicamente trocar centenas de árvores por concreto e aço. E não demorou muito para os piores medos da comunidade começarem a virar realidade. Relatórios oficiais como este começaram a registrar a destruição. Aqui, por exemplo, fala da morte de árvores, inclusive por fogo. Vendo seu oásis sendo destruído, os moradores perceberam que não dava para ficar de braços cruzados. Tinha chegado a hora de lutar. E foi assim que, em 2010, nasceu o movimento Viva o Parque. Eles começaram a organizar manifestações, atos simbólicos, como esse abraço coletivo em volta do terreno. E o movimento popular ganhou força muito rápido, sabe? Eles conseguiram mais de 5.000 assinaturas num abaixo-assinado pedindo a criação do parque. Esse verso de um poeta local, o Oswaldo Iga, conseguiu capturar perfeitamente o sentimento de todo mundo ali. Era exatamente isso. Um abraço para proteger o que era deles. Bom, o que se seguiu foi uma batalha de mais de uma década, uma luta complicadíssima passando pelos corredores da política e pelos tribunais de São Paulo. E essa década foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Pensa só, em 2013, uma verba de 11 milhões de reais foi aprovada para comprar o terreno. Pareceu o fim da luta. Mas a frustração, o dinheiro nunca foi liberado. Aí, em 2014, outra vitória. O terreno virou zona de proteção ambiental. Mas a construtora já entrou com um novo projeto para tentar driblar a regra. Foi um vai-vim constante de vitórias e reveses que exigiu uma persistência incrível dos moradores. E no meio dessa confusão toda, momentos como este eram um respiro, uma injeção de ânimo. Ver a luta deles estampada no Diário Oficial era a prova de que a mobilização estava funcionando. Era o combustível que eles precisavam para continuar. Mas, afinal, por que essa luta toda? O que exatamente tem nesse terreno que o torna tão especial e tão importante do ponto de vista ecológico? Os números falam por si. Não estamos falando de um lote vago de jeito nenhum. São mais de 800 árvores, um pedacinho de Mata Atlântica que sobreviveu, abrigando espécies ameaçadas como o cedro e a araucária. É o lar de mais de 40 espécies de aves. É um pulmão verde essencial para o bairro. E essa sigla aqui, ZEPAM, foi uma das maiores vitórias na justiça. Conseguir que a área fosse classificada como Zona Especial de Proteção Ambiental foi um divisor de águas. Na prática, isso reconheceu oficialmente o valor ecológico do terreno e limitou qualquer construção a só 10% da área total. Foi um balde de água fria nos planos da construtora. Hoje, a briga mudou de arena, saiu um pouco das ruas e se concentrou nos tribunais, com o foco total no preço final que vai ser pago pela desapropriação. E aqui está o impasse. No fim das contas, tudo se resume a uma questão de valor, né? De um lado, tem a perícia judicial, que avaliou o terreno em 7,1 milhões de reais, já considerando que é uma área protegida. Do outro, a construtora, claro, contesta, eles querem um valor bem mais alto, com base no que eles poderiam ter construído ali. É o valor ecológico contra o valor imobiliário. E se tem uma coisa que essa jornada toda ensinou para a comunidade, é que nenhuma vitória é para sempre.
Mesmo com o parque quase garantido, a vigilância tem que ser constante. Eles continuam de olho, prontos para o que der e vier. A história do Parque Vila Ema acaba levantando uma questão muito maior, que vai além daquele bairro. Nas nossas cidades, quem é que realmente decide o futuro dos últimos espaços verdes que ainda restam? É uma reflexão que fica para todos nós.